Você não está travado. Está com medo. Você já se sentiu travado, mesmo sabendo o que precisa fazer? Acorda com um peso no peito, um aperto no coração, não por causa do cansaço físico, mas por algo mais fundo. Como se estivesse carregando uma mala invisível, cheia de dúvidas, inseguranças e expectativas não cumpridas. Você olha para os lados e tudo parece estar andando para os outros, menos para você. E a explicação que vem à sua mente é sempre a mesma: eu estou sem tempo, sem energia, sem foco. Mas a verdade, que a gente evita encarar, é mais simples e mais profunda. Você não está travado por falta de tempo, nem por falta de talento. O que te trava é o medo. Sim, o medo. Mas ele não grita. Ele sussurra. Não aparece como vilão. Ele se disfarça de lógica. Ele diz que agora não é o momento certo. Que você precisa esperar mais um pouco. Que talvez, se você se preparar melhor, aí sim vai dar certo. Mas esse momento nunca chega. Porque o medo não quer te ver preparado. O medo quer te manter parado. Ele te convence de que é prudente adiar, que é sensato esperar. Mas por trás dessa prudência disfarçada, existe um padrão: você está fugindo de si mesmo. E quanto mais você alimenta essa fuga com distrações, comparações e promessas vagas de mudança, mais o medo cresce. Ele se fortalece quando você promete e não cumpre. Quando você sonha e não age. Quando você deseja e não decide. E o pior é que a gente começa a acreditar que isso é normal. E se eu te dissesse que esse medo não é seu, que ele não nasceu com você, que ele foi aprendido, repetido e cultivado ao longo do tempo? A Bíblia diz em 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ou seja, esse medo que você sente não vem de Deus. Não faz parte da sua essência. O que Deus colocou dentro de você foi poder, a capacidade de agir, amor, a energia que vence qualquer escuridão. Mas a pergunta continua: se sabemos disso, por que ainda sentimos medo? Porque a mente humana foi programada biologicamente para evitar risco e buscar segurança. E quando você decide crescer, mudar, romper padrões, o cérebro entra em alerta. Ele não entende que você quer evoluir. Ele entende que você está em perigo. E dispara o medo, como defesa. Só que esse medo, se não for enfrentado com consciência, se transforma em prisão. O medo só é vencido com ação. E não com qualquer ação, mas com movimento intencional, pequeno e consistente. Porque a ação é a luz que dissipa o medo. Você não destrói o medo pensando nele. Você destrói o medo andando na direção contrária a ele. Com passos pequenos, mas reais. Você não precisa mudar o mundo hoje. Só precisa mudar uma coisa. Um hábito. Uma escolha. Uma atitude. Você não precisa correr uma maratona. Só precisa calçar os tênis. E repetir isso amanhã. Depois de amanhã. Até que o seu corpo entenda que essa nova versão de você é real. Porque a transformação não começa com grandes decisões. Começa com pequenos compromissos. E aqui vai uma verdade que quase ninguém fala: o medo pode se tornar um vício. Sim, um vício emocional. O corpo se acostuma com o estado de alerta, com a tensão, com a química da ansiedade. E mesmo quando tudo está bem, você sente que algo vai dar errado. Como se a paz fosse suspeita. Como se a felicidade fosse uma ameaça. Mas isso não é normal. Isso é um ciclo. E ciclos podem ser quebrados. Como? Jejum de distrações. Fique 24 horas sem redes sociais, notícias negativas, comparações. Dê um tempo para o seu sistema nervoso. Movimento físico. O corpo guarda traumas, mas também guarda coragem. Caminhe, corra, se mexa. E por fim, uma ação pequena que desafie seu medo. Se tem medo de falar com alguém, mande uma mensagem. Se tem medo de começar um projeto, abra um documento e escreva a primeira linha. Não espere estar pronto. Você não vai estar. E tudo bem. A vida não exige que você esteja pronto. Só que esteja disposto. Jesus disse: mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Fé sem ação é só discurso bonito. Mas fé com ação transforma vidas. E prove isso com um passo, por menor que seja. Porque a vida que você sonha está do outro lado da decisão que você tem evitado. Hoje não é só mais um dia. Hoje pode ser o seu recomeço. E o medo já começou a recuar. Você já percebeu que o medo não desaparece.
Ele apenas muda de forma. Ontem era medo de começar. Hoje é medo de continuar. E amanhã, se você não agir, será medo de tentar de novo. O medo não precisa ser grande para dominar sua vida. Ele só precisa de uma coisa: sua permissão. Mas agora que você já reconheceu o que está te travando, vem a parte mais importante. Como transformar esse medo em combustível? Como usar a disciplina como libertação, e não como castigo? A resposta não está na emoção. Está na ação. Ação não perfeita, não heroica, mas intencional. Porque movimento sem intenção é só agitação. E o medo adora quando você gira em círculos. Faz 1000 coisas, mas não termina nenhuma. Se sente exausto, mas continua parado no mesmo lugar. Isso não é progresso. Isso é distração com aparência de produtividade. Você não precisa fazer tudo. Você só precisa fazer o que importa. E fazer todos os dias. Você não se eleva ao nível dos seus objetivos. Você cai ao nível dos seus sistemas. Ou seja, você não vai vencer o medo com promessas. Vai vencer com hábitos. E aqui entra uma das maiores chaves da sua transformação. A repetição constrói identidade. E a identidade sustenta a nova vida. Uma pessoa que acorda cedo todo dia não é alguém disciplinado por sorte. É alguém que decidiu, repetiu e se tornou. Você não precisa lutar contra o medo o tempo inteiro. Você só precisa construir uma rotina onde ele não tenha mais espaço para comandar. Mas tem um detalhe: o seu cérebro não foi feito para o longo prazo. Ele quer gratificação imediata. Por isso, tudo que gera crescimento exige resistência no início. Seu cérebro foi condicionado a buscar dopamina em distrações rápidas, redes sociais, açúcar, séries, rolagem infinita. Mas o que transforma raramente dá prazer imediato. O que cura, no começo, quase sempre dói. Por isso, no momento em que você decide mudar, o cérebro tenta te proteger. Ativa o alarme. Porque é a constância que reprograma a mente. E uma mente reprogramada vence o medo de dentro para fora. Napoleão Hill dizia: desejo ardente mais ação organizada, mais persistência igual poder. Não é sobre vontade, é sobre decisão. Sobre levantar todo dia e dizer: hoje eu dou mais um passo. Mesmo com medo. Mesmo cansado. Mesmo sem ver o resultado ainda. Porque é isso que constrói sua nova identidade. E identidade não é o que você fala sobre si. É o que você prova com suas escolhas. Então, se você sente que está travado, comece pequeno. Escolha um hábito que desafie o medo diretamente. Se tem medo de rejeição, inicie uma conversa. Se tem medo de falhar, inicie o projeto mesmo sem saber tudo. Se tem medo de se expor, publique sua ideia mesmo tremendo. Você não precisa vencer o medo para agir. Você precisa agir para vencer o medo. E é isso que você está construindo aqui, um novo modo de viver. Não baseado em emoção, mas em visão. Então, se essa mensagem falou com você, se algo aí dentro despertou, se inscreva agora no canal. Esse espaço não é só para vídeos, é um lugar de reconstrução, de fé prática, de propósito ativado. Aqui, você não caminha sozinho. Diga: a minha disciplina é maior que o meu medo. Porque esse é o seu novo padrão. Esse é o seu novo começo. Sua jornada já começou. E o medo já começou a perder o controle.